Hoje a nossa liturgia nos apresenta um caminho bonito, profundo, tanto de espiritualidade quanto de ação. É um caminho que coloca o nosso coração, a nossa vida cristã um pouco mais próxima do projeto de salvação de Deus. Um caminho que tem duas grandes marcas. A primeira é a fé e a segunda são as obras. Inicialmente nós somos levados ao capítulo 15 do Gênesis, que é um capítulo muito importante para o livro. O texto resgata as promessas que Deus havia feito a Abraão no seu chamado, no capítulo 12, e reforça essas promessas. Além disso, aqui Deus faz uma grande aliança com Abraão, mostrando que Ele sempre vai estar presente na vida de Abraão, trazendo verdadeira vida. O texto se abre com Abraão se queixando com Deus. Isso é muito interessante. Abraão podia ser o ranzinza que ficava reclamando por todos os lugares. Agora, o lugar privilegiado onde Abraão faz o seu lamento é o coração de Deus. É na sua espiritualidade, na sua experiência com o Senhor. Ele diz assim: Meu Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse: Eis que não me deste descendência, e um dos servos da minha casa será meu herdeiro. A queixa de Abraão é muito importante para o seu tempo, já que não ter filhos era um sinal de não ter bênção de Deus, e era um sinal que o nome da pessoa seria apagado. Afinal, não se tinha uma concepção de uma vida após a morte. Portanto, depois, tudo se acabava. O ser humano ia para o Sheol e ali ficava toda a eternidade. Então a maneira do ser humano estar vivo era por meio da sua descendência. E Abraão se queixa com Deus e abre o seu coração. Mostra que ele está pensando em estruturar um projeto humano, né? Vou colocar o meu servo ali como meu herdeiro e ponto final, preciso andar com a minha vida. E o texto aqui é bonito, pessoal, porque Abraão se queixa com Deus e tenta resolver as coisas, né? Olha a boa intenção que Abraão traz segundo a narrativa. Abraão poderia, como alguns de nós, colocar Deus na parede, segurando Deus pela gola, né? E dizer: olha Deus, o Senhor tem que fazer isso para mim. O Senhor tem que me dar essa graça. Eu preciso disso agora. Mas a oração de Abraão mantém a Deus a sua liberdade, né? Deus continua sendo Deus e pode fazer aquilo que Ele quer. A resposta do Senhor é a mesma que Ele havia dado anteriormente. Não será esse teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua posteridade. Deus deixa muito claro, portanto, que a promessa permanece e que alguém que vem do sangue de Abraão vai ser o seu herdeiro. Outra coisa bonita que Deus faz é convidar Abraão a olhar para aquilo que foi criado, né? Olha para as estrelas. A partir daquele dia, as estrelas nunca mais seriam as mesmas para Abraão, não é mesmo? Elas sempre seriam um sinal permanente da presença de Deus. E é justamente na noite da fé, quando a gente passa por aqueles momentos em que olha para o lado, puxa, não tem saída, a graça se demora, parece que Deus está dormindo lá em cima, né? Mas é justamente à noite que a luz das estrelas nos lembra que a promessa ainda permanece. Essa é uma grandeza do texto. Nos convidar a caminhar nas promessas de Deus. Se o mar ainda não se abriu, se o caminho das pedras ainda não está revelado, bom, então o que a gente tem para se agarrar são as promessas que geram em nós tanto a esperança quanto a sede de transformação. Também geram em nós, gente, a força para poder caminhar. Depois, ao final, Deus faz uma grande aliança com Abraão. Essa aliança é um pacto, é uma união indissolúvel. Deus está conectado à história de Abraão e não dá mais para separá-los. O Evangelho é um texto muito forte, no capítulo 7 de Mateus. A gente está aqui no contexto do Sermão da Montanha. Uma série de propostas de vida são apresentadas, a moral de Jesus, a moral do reino dos céus é proposta aqui em Mateus.
E o grande chamado de Jesus é o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. De fato, gente, na história de Israel já havia tido muitos falsos profetas. A monarquia havia sido um bom exemplo disso. Os reis que deveriam cuidar do povo, segundo Deuteronômio, eles eram os primeiros responsáveis por fazer o direito, a justiça de Deus se manifestar no meio do seu povo. Entretanto, eles são muitas vezes os primeiros a abandonar a Deus, passar a cultuar outros deuses fáceis que não pediam mudança de vida e abandonar o seu povo. O texto fala desses líderes assim: eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. O texto aqui mostra que uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. O texto nos convida, gente, a não nos deixarmos guiar pela ilusão que muitas vezes as palavras trazem, mas para lembrar que a vida cristã é manifestada na prática, para os nossos governantes, para os nossos líderes religiosos e também para nós. A vida cristã não pode ser um discursório. A fé que Abraão tem se transforma em uma atitude concreta de esperança, de caminho, de força e de vida. Também a nossa fé deve gerar em nós verdadeira prática. Um cristão não é reconhecido pelo seu discurso. Um cristão é reconhecido pela sua vida. É só assim que nós podemos, junto com Abraão, escutar Deus dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, aquele que cumpre as suas promessas, mas que também pede uma transformação de vida. Verdadeiro cristão é aquele conhecido pela sua vida.